Vou compartilhar um relato assustador que aconteceu comigo durante uma viagem de trabalho. Desde então, evito ao máximo me hospedar em hotéis antigos, especialmente aqueles que carregam histórias de mistério e tragédias inexplicáveis. O que aconteceu naquela noite ainda me perturba, e mesmo depois de anos, não consigo esquecer os detalhes que me assombram até hoje. Era uma viagem de última hora, daquelas em que não se tem muito tempo para organizar nada. Fui chamado às pressas para cobrir um evento importante em outra cidade. A agenda estava apertada e minha única preocupação era encontrar um lugar para ficar, independentemente de conforto ou luxo. Ao procurar acomodações, deparei-me com um hotel antigo, localizado no coração da cidade. Era a única opção disponível devido à alta demanda de turistas e participantes do evento. Sem alternativas, fiz a reserva rapidamente, sem prestar muita atenção aos detalhes. Afinal, tudo o que eu queria era um lugar para descansar a cabeça depois de um longo dia de trabalho. Quando cheguei à cidade, o cansaço já pesava nos ombros, mas uma estranha ansiedade começou a se formar no fundo da minha mente. O hotel, à primeira vista, era imponente, mas decadente. Suas paredes de tijolos desgastados e janelas pequenas emanavam um ar de mistério e abandono. À medida que me aproximava da entrada, um calafrio percorreu meu corpo, mas ignorei, atribuindo aquilo ao cansaço. Era o fim da tarde, e o sol já estava se pondo, tingindo o céu com um tom alaranjado que parecia intensificar a atmosfera lúgubre do lugar. Assim que entrei no saguão, uma sensação de desconforto me envolveu. O ar era pesado, abafado, quase sufocante. Havia algo de estranho naquele lugar, como se o tempo ali tivesse parado. O silêncio era perturbador, quebrado apenas pelo som monótono de um relógio de pêndulo que ecoava suavemente pelo hall. Havia algo naqueles poucos minutos que me fez sentir deslocado, como se eu não devesse estar ali. A recepcionista, uma senhora de aparência cansada e envelhecida, não parecia muito disposta a interagir. Seus olhos, vazios e sem vida, não demonstravam qualquer simpatia. Ela mal disse uma palavra durante o check-in, limitando-se a me entregar a chave do quarto e murmurar um "boa noite", seco, quase automático. Havia algo de perturbador naquele encontro, mas novamente ignorei, achando que era apenas o cansaço pregando peças na minha mente. Meu quarto ficava no terceiro andar. O hotel não tinha escadas rolantes, então me dirigi ao elevador. Era uma daquelas máquinas antigas com portas de grades que você precisa fechar manualmente antes de subir. O elevador parecia saído de outra época, rangendo e estalando a cada movimento. À medida que subia lentamente, o som metálico das engrenagens se intensificava, criando uma sensação de desconforto crescente. Cheguei ao meu andar, e quando as portas finalmente se abriram, fui recebido por um longo corredor, mal iluminado por lâmpadas fracas que piscavam de vez em quando, como se estivessem prestes a se apagar de vez. O corredor era estreito, com paredes revestidas de um papel de parede velho e desbotado. O lugar tinha um cheiro peculiar, uma mistura de mofo e algo que eu não conseguia identificar. Ao caminhar em direção ao meu quarto, o número 308, senti uma sensação estranha, como se estivesse sendo observado. A cada passo que eu dava, parecia que havia algo me seguindo, algo invisível. O silêncio era tão profundo que eu podia ouvir a batida do meu próprio coração. Quando finalmente alcancei a porta do quarto, destranquei-a com certa hesitação. Ao abrir, um cheiro de mofo e algo indefinível tomou conta do ambiente. As janelas estavam fechadas, mas o quarto estava anormalmente gelado, muito mais frio do que qualquer outra parte do hotel. Era como se uma corrente de ar frio circulasse por ali, embora não houvesse qualquer fonte aparente. As paredes eram opacas, com marcas de tempo, e a iluminação do quarto era fraca, com lâmpadas que piscavam levemente, lançando sombras nas paredes e criando formas que se moviam de forma inquietante. Por um momento, fiquei parado na entrada, sentindo a atmosfera pesada do quarto. Havia algo errado ali, algo que não fazia sentido. Mesmo assim, o cansaço era grande demais e eu só queria descansar. Fechei a porta, tentando afastar aquela sensação de desconforto, e me joguei na cama.
O colchão era macio o suficiente, mas o silêncio ao meu redor era ensurdecedor. Fechei os olhos e tentei dormir, mas havia algo no ar. Uma sensação estranha de que o quarto estava vivo. Era como se eu não estivesse sozinho, como se algo invisível estivesse me observando. Depois de algum tempo, finalmente adormeci, mas o sono não durou muito. Acordei bruscamente no meio da noite com um som estranho vindo do corredor. Eram passos. Passos lentos, pesados, ecoando no chão de madeira. Olhei para o relógio ao lado da cama. 2h37 da madrugada. Minha primeira reação foi tentar ignorar, imaginando que poderia ser outro hóspede voltando para o quarto. Mas os passos eram diferentes, lentos demais, e pareciam se aproximar da minha porta. O som parou de repente e meu coração começou a acelerar. Havia alguém ali, parado do lado de fora. Sentei-me na cama com o corpo tenso, tentando ouvir melhor. O silêncio tomou conta por alguns segundos e então, de repente, as luzes do quarto começaram a piscar violentamente. A tensão aumentou e eu ouvi um som agudo de algo arranhando a porta, como unhas rasgando a madeira. O som era lento, constante, e a cada segundo que passava, eu sentia o medo crescendo dentro de mim. Quem ou o que estaria do lado de fora? Levantei-me da cama, com o coração disparado, e caminhei lentamente até a porta com as mãos trêmulas. Olhei pelo olho mágico, mas o corredor estava vazio, envolto apenas pela penumbra das luzes fracas. Contudo, o som de arranhões continuava, como se algo invisível estivesse do outro lado da porta. Afastei-me, com um pânico tomando conta de mim. Meu primeiro pensamento foi ligar para a recepção, mas antes que pudesse pegar o telefone, um som de sussurro preencheu o ar. Vinha de dentro do quarto. O som era baixo, quase como um gemido, e vinha do canto mais escuro do quarto. Virei-me lentamente e o que vi fez meu sangue gelar. No canto, próximo à janela, havia uma figura. A silhueta era indistinta, envolta em sombras, mas estava lá, imóvel, me observando. A sensação de terror era esmagadora. Quem está aí? Minha voz saiu trêmula, quase inaudível. A figura não se moveu, mas o quarto ficou ainda mais frio. O vento lá fora intensificou-se e a janela começou a bater violentamente, como se algo estivesse tentando forçá-la a abrir. Meu instinto gritava para sair dali o mais rápido possível. Peguei minhas coisas e corri para fora, sem olhar para trás. Desci as escadas correndo, sem coragem de esperar pelo elevador. Cada passo parecia ecoar pelos corredores vazios. Quando cheguei ao saguão, a recepcionista ainda estava lá, sentada no mesmo lugar, com o mesmo olhar vazio. Contei a ela o que havia acontecido, mas tudo o que recebi foi um sorriso perturbador e uma frase que ecoa em minha mente até hoje. Ah, o quarto 308. Essas coisas acontecem por lá de vez em quando. Saí do hotel imediatamente e nunca mais voltei. Mais tarde descobri que o quarto 308 tinha uma história sombria. Décadas atrás, um homem havia tirado a própria vida ali. Desde então, os hóspedes que se atreveram a dormir naquele quarto relataram experiências semelhantes. Alguns acreditam que o espírito daquele homem ainda vaga pelos corredores, preso, esperando por companhia. Agora pergunto, você teria coragem de se hospedar em um lugar assim? Trabalhar em um hotel antigo sempre pareceu uma oportunidade única. Quando fui chamado para assumir a recepção noturna, em um prédio de mais de 80 anos, não hesitei. O edifício era imponente, uma construção que remetia a outra era, com sua fachada gótica e imensas janelas de vidro. À primeira vista, o lugar era charmoso, mas conforme o tempo passou, percebi que seu passado escondia segredos sombrios. O hotel havia sido, durante os anos de 1930, um dos mais renomados da cidade, hospedando pessoas influentes e celebridades da época. No entanto, com o passar dos anos, a glória foi se esvaindo. Reformas foram feitas, mas sempre de forma superficial, mantendo a essência antiga e decadente. Por dentro, os corredores eram longos e escuros, com tapetes desgastados e paredes que pareciam carregar o peso de inúmeras histórias.
Trabalhar no turno da noite me parecia ideal. Eu sempre gostei do silêncio, da tranquilidade que a madrugada traz. E como o hotel não recebia muitos hóspedes, eu ficava grande parte do tempo sozinho no saguão, atendendo telefonemas esporádicos ou ajudando os poucos visitantes que chegavam. Nas primeiras semanas, tudo correu bem. Eu apreciava a calmaria e a paz daquele ambiente. Contudo, isso não durou muito. Minha primeira experiência estranha aconteceu em uma madrugada particularmente fria de inverno. Era uma noite lenta, sem hóspedes novos. Eu estava sentado na recepção, organizando a papelada do dia, quando ouvi passos vindos do corredor que levava aos elevadores. Eram passos suaves, quase como se alguém estivesse andando com cautela. Levantei a cabeça, esperando ver algum hóspede se aproximando, mas não havia ninguém. A princípio, não dei muita importância. Achei que talvez fosse algum barulho externo ou o som ecoando pelo prédio antigo. Mas os passos continuaram. Dessa vez, eles estavam mais próximos e era evidente que vinham do corredor. Levantei-me, caminhando em direção ao som, mas quando cheguei lá, o corredor estava vazio. O elevador estava parado no térreo e não havia sinal de movimento. Um calafrio subiu pela minha espinha, mas decidi ignorar, acreditando que a acústica peculiar do prédio era a culpada. As semanas seguintes trouxeram mais desses estranhos incidentes. O som dos passos tornou-se quase rotina, sempre surgindo nas horas mais silenciosas da madrugada. Não importava o que eu fizesse, o som sempre retornava, às vezes mais forte, outras vezes mais distante, mas sempre presente. Eu tentava racionalizar, pensar que tudo aquilo era fruto do cansaço, mas no fundo sabia que algo não estava certo. Foi então que comecei a ouvir outros rumores entre os funcionários. Um dos seguranças noturnos, Eduardo, era conhecido por ser sério e discreto. Um dia, enquanto estávamos de plantão, decidi comentar sobre os barulhos que vinha ouvindo. Para minha surpresa, Eduardo não riu ou zombou de mim. Em vez disso, ele assentiu lentamente, como se esperasse por esse tipo de relato. Isso acontece há muito tempo, disse ele. Esse hotel tem uma história que muitos preferem não contar. Intrigado, perguntei mais sobre o que ele sabia. Eduardo me contou sobre uma série de tragédias que haviam ocorrido no hotel décadas antes. A mais notória delas envolvia uma mulher que, nos anos 1940, hospedou-se por semanas no 7º andar. Ela era conhecida por sua beleza e elegância, mas também por sua melancolia. Um dia, sem aviso, ela saltou pela janela de seu quarto, caindo diretamente no pátio interno. Sua morte foi tratada como suicídio, mas muitos acreditavam que algo mais sombrio a havia empurrado para aquele ato desesperado. Desde então, Eduardo explicou, relatos de atividades estranhas começaram a surgir. Hóspedes afirmavam ouvir choros vindos dos corredores, especialmente à noite. E alguns até diziam sentir uma presença inexplicável nos elevadores. As histórias variavam, mas todas tinham um ponto em comum. Algo no hotel estava profundamente errado. Apesar do desconforto que essa conversa me trouxe, decidi continuar trabalhando ali. Eu precisava do emprego e não queria ser mais um dos que abandonavam o turno da noite por causa de histórias antigas. No entanto, com o passar do tempo, as coisas começaram a piorar. Os passos se intensificaram e não eram apenas barulhos de fundo. Eu comecei a sentir uma presença, algo que me observava enquanto eu caminhava pelo saguão ou revisava as câmeras de segurança. Certa noite, um incidente marcou o início de uma série de acontecimentos que eu jamais conseguiria esquecer. Era por volta das 2 horas da manhã quando uma hóspede desceu do elevador, claramente abalada. Seus olhos estavam arregalados e ela mal conseguia falar. Tremendo, ela me contou que, enquanto dormia, acordou sentindo uma pressão enorme em seu peito, como se alguém estivesse sentado sobre ela. Quando abriu os olhos, viu uma figura escura parada no canto do quarto, apenas observando-a. Desesperada, ela correu para a recepção em busca de ajuda. Tentei acalmá-la, oferecendo outro quarto, mas ela se recusou a voltar. Pediu para fazer o check-out imediatamente, dizendo que não passaria mais uma noite naquele lugar. Mais tarde, Eduardo me disse que esse tipo de relato não era incomum.
Muitos hóspedes nos andares superiores haviam experimentado algo similar, e todos mencionavam a mesma figura sombria no canto do quarto. Conforme os relatos de hóspedes aumentavam, a minha ansiedade também crescia. Eu passava mais tempo analisando as câmeras de segurança, tentando capturar qualquer anomalia, mas não via nada. No entanto, as coisas tomaram um rumo ainda mais assustador quando comecei a receber telefonemas estranhos. Era uma noite comum, aparentemente tranquila, quando o telefone da recepção tocou. Ao atender, não ouvi nada além de silêncio. Esperei alguns segundos pensando que talvez fosse um erro, mas a ligação foi encerrada abruptamente. Minutos depois, o telefone tocou novamente. Desta vez, ouvi um leve som de respiração do outro lado da linha. Meu coração começou a bater mais rápido. Perguntei quem era, mas ninguém respondeu. Desliguei, mas o desconforto permaneceu. Na terceira vez que o telefone tocou, atendi com a voz trêmula, já esperando o pior. Do outro lado da linha, uma voz feminina, fraca e desesperada, sussurrou: "Me ajude." Eu congelei, incapaz de processar o que estava ouvindo. Antes que eu pudesse dizer qualquer coisa, a ligação caiu. Minha mente girava, tentando encontrar uma explicação racional para aquilo. Olhei para as câmeras de segurança e vi algo que fez meu sangue gelar. No saguão, bem em frente ao elevador, estava uma mulher. Ela usava um vestido branco, mas ele parecia velho e rasgado. Seus cabelos longos cobriam parte do rosto, e ela estava completamente imóvel, de costas para a câmera. Tomei coragem e fui até o saguão, mas quando cheguei lá, não havia ninguém. Olhei ao redor, tentando encontrar algum sinal de vida, mas o lugar estava vazio. O elevador estava parado, as portas fechadas, e o silêncio reinava. Após essa noite, as coisas começaram a escalar. Não eram apenas os telefonemas ou as aparições esporádicas. Eu comecei a sentir uma presença constante, como se algo ou alguém estivesse sempre me observando. Uma noite, enquanto revisava os registros de hóspedes, vi de relance, pelo reflexo da janela, a mesma figura feminina parada atrás de mim. Quando me virei, ela havia desaparecido. A essa altura, meu sono já estava completamente comprometido. Eu sonhava com a mulher. Via sua silhueta nos corredores escuros do hotel e ouvia sua voz em minha cabeça, sempre pedindo ajuda. Minhas mãos tremiam durante o expediente e cada som ou movimento me deixava em alerta. O que selou meu destino no hotel foi uma noite em que, ao checar as câmeras, vi a figura feminina entrar no elevador. Ela não havia apertado nenhum botão, mas o elevador começou a subir lentamente. Segui as imagens pelas câmeras dos corredores, observando enquanto a mulher descia do elevador no 7º andar, caminhava até a janela do final do corredor e desaparecia. Aquela foi a gota d'água. Pedi demissão no dia seguinte, e até hoje evito passar perto daquele hotel. As histórias que vivenciei lá nunca saíram da minha mente. E desde então, nunca mais consegui entrar em um hotel antigo sem sentir um frio na espinha. Algumas coisas, simplesmente, não têm explicação. Olá, queria compartilhar com vocês um relato assustador que vivi há alguns anos, quando fui contratado para trabalhar em um hotel no interior de Minas Gerais. Não sei se foi o destino ou uma espécie de teste, mas o que aconteceu naquela época ainda me causa calafrios até hoje. Espero que esse relato seja uma forma de desabafo, pois contar essa história me faz reviver cada detalhe sombrio. Tudo começou quando fui contratado como recepcionista noturno em um hotel que, para ser honesto, nunca tinha ouvido falar. Era um estabelecimento pequeno, com fama de ter sido um hotel de luxo décadas atrás, mas que já não tinha o mesmo glamour. Fiquei animado com a oferta, pois o salário era bom e o trabalho, em tese, era tranquilo. Seriam apenas 3 noites por semana, das 22 horas às 6 horas da manhã. Pensei que seria uma boa oportunidade de poupar algum dinheiro, já que não havia muito movimento à noite. Eu estava totalmente enganado. O hotel era antigo, datado do início do século passado, e ficava em uma pequena cidade serrana. A estrutura era imponente, com uma fachada de pedras escuras e janelas de madeira que, com o tempo, perderam o brilho. O caminho até lá era isolado,
cercado por árvores altas e um silêncio que parecia sussurrar coisas que eu preferia não ouvir. No entanto, ao entrar pela primeira vez no lobby, senti um leve desconforto, uma sensação de que eu não deveria estar ali. As paredes de madeira estavam impregnadas com um cheiro de mofo e velas antigas, e os poucos móveis pareciam não ter sido trocados desde a inauguração. A recepção era separada por um balcão de madeira maciça, escura, que rangia a cada toque. No meu primeiro turno, percebi que o hotel era assustadoramente silencioso. Não havia praticamente ninguém hospedado, exceto por um casal de idosos no segundo andar e um homem que parecia ser um vendedor de passagem. As horas passavam lentamente e o tédio começou a tomar conta de mim. Para passar o tempo, comecei a ler um livro que tinha levado. Mas à medida que a noite avançava, comecei a perceber coisas estranhas. Logo depois da meia-noite, ouvi passos no corredor, vindos do terceiro andar. Achei estranho, pois sabia que não havia hóspedes naquele andar. O hotel tinha 5 andares, mas o terceiro era o que mais chamava a atenção. Diziam que antigamente era uma área restrita, onde apenas os funcionários e alguns hóspedes de alto escalão podiam ficar. Mas agora estava completamente desativado. Curioso e um pouco inquieto, fui verificar. Subi lentamente as escadas, o coração acelerado e o frio na espinha crescendo a cada degrau. Quando cheguei ao terceiro andar, o corredor estava escuro, exceto por uma fraca luz que vinha de uma das luminárias no fim do corredor. O silêncio era sepulcral, mas mesmo assim, eu podia jurar que tinha ouvido os passos claramente antes. Olhei para as portas dos quartos, todas fechadas e empoeiradas, como se ninguém as tivesse aberto há décadas. O ar ali era denso, difícil de respirar, e o cheiro de madeira envelhecida era mais forte. De repente ouvi um rangido. Olhei rapidamente para trás, mas não vi nada. O som veio de uma porta. Fui em direção a ela, tentando manter a calma, mesmo com meus sentidos gritando que algo estava errado. Ao chegar mais perto, percebi que era a porta do quarto 304. Ela estava entreaberta e uma pequena fresta de luz escapava por ali. Estranho, pensei. Ninguém deveria estar naquele andar. Com cuidado, empurrei a porta. O quarto estava escuro, exceto por um abajur em cima de uma mesa de canto. O ambiente estava impecável, completamente em desacordo com o resto do andar. A cama estava feita, as cortinas abertas, e o espelho antigo na parede refletia a luz fraca do abajur. Entrei, tentando entender o que estava acontecendo. Foi quando ouvi um sussurro. Parecia vir do banheiro. "Está ouvindo?" A voz era quase imperceptível, como se fosse o eco de alguém que não estava realmente ali. Me aproximei do banheiro, o coração quase saindo pela boca. Toquei a maçaneta da porta, que estava fria como gelo. Quando a abri, o banheiro estava vazio. No entanto, o espelho sobre a pia estava completamente embaçado, como se alguém tivesse acabado de tomar um banho quente. No centro do espelho, em meio ao vapor, havia uma marca. Parecia a impressão de uma mão esquelética, como se pertencesse a alguém, ou a algo que não era deste mundo. Saí do quarto o mais rápido que pude, o medo tomando conta de mim. Corri de volta para uma recepção e tentei me acalmar, dizendo a mim mesmo que poderia ter sido uma ilusão, uma brincadeira da minha mente. Mas no fundo, eu sabia que aquilo não era imaginação. Na noite seguinte, as coisas ficaram ainda piores. Desta vez, logo no início do meu turno, o telefone da recepção tocou. Quando atendi, não havia ninguém na linha. Apenas um silêncio inquietante. Coloquei o telefone de volta no gancho, mas poucos minutos depois ele tocou novamente. E de novo, nada. À meia-noite, os passos no corredor recomeçaram. Dessa vez, eles não eram apenas no terceiro andar. Eu podia ouvi-los acima de mim, em todos os andares. Era como se uma multidão estivesse andando pelos corredores, mas quando olhava pelas câmeras de segurança, os corredores estavam vazios. O som dos passos aumentava, como se aproximassem de mim. A essa altura, eu já estava começando a pensar que havia algo muito errado com aquele lugar. Peguei o telefone para ligar para o gerente do hotel, mas a linha estava morta. Foi então que notei algo ainda mais perturbador. No monitor das câmeras, vi uma figura de pé no saguão. Ela estava imóvel, olhando diretamente para mim através das câmeras.
Vesti um casaco, tentando me preparar para o que quer que fosse aquilo, e saí da recepção. O saguão estava deserto. Quando voltei a olhar para o monitor, a figura não estava mais lá, mas agora aparecia em um dos corredores do 5º andar. Subi novamente, agora em direção ao 5º andar, onde a figura tinha aparecido. Quando cheguei, senti uma brisa fria me envolver, como se o próprio ar estivesse vivo e contra mim. Olhei para o fim do corredor e, por um momento, pensei ter visto algo se movendo na escuridão. Uma sombra longa, distorcida, que se misturava às paredes. Meu corpo ficou tenso, incapaz de avançar, como se aquela presença estivesse me puxando para baixo, impedindo-me de me aproximar. Ainda assim, me forcei a caminhar. A cada passo, a sensação de estar sendo observado crescia, quase sufocante. Ao chegar perto do quarto 504, que era onde a figura tinha sido vista, ouvi uma batida na porta. Fiquei parado por um segundo, o coração disparado, antes de tomar coragem e bater de volta. O que aconteceu em seguida ainda me atormenta. A porta se abriu lentamente, sem ninguém por trás dela. O interior do quarto estava completamente escuro, mas ao fundo eu podia ver uma cadeira de balanço. Nela, uma figura sentada, coberta por um manto escuro. Seu rosto estava oculto nas sombras, mas eu podia sentir seu olhar em mim. Uma presença maligna que irradiava uma energia opressora. Dava para sentir que aquele ser não era humano. Algo dentro de mim dizia que eu deveria correr, que eu não deveria ter aberto aquela porta. De repente, a figura começou a se mover. O som da cadeira rangendo ecoava pelo corredor, cada vez mais rápido. Quando ela finalmente se levantou, tudo o que vi foram 2 olhos vermelhos me encarando. Corri. Não sei como consegui, mas corri como se minha vida dependesse disso. Fechei a porta atrás de mim e desci as escadas sem olhar para trás. Ao voltar para a recepção, fiquei ali até o amanhecer, sem coragem de me mover. Quando o dia clareou, o gerente chegou e me viu em estado de choque. Expliquei o que tinha acontecido e ele apenas balançou a cabeça, como se já soubesse de tudo. Então, com uma voz baixa e cansada, ele me contou a verdade sobre o hotel. Décadas atrás, o hotel havia sido palco de um terrível acidente. Um incêndio no 3º andar tirou a vida de vários hóspedes. E desde então, estranhos eventos começaram a ocorrer. Muitos funcionários que trabalharam ali relataram ter visto coisas inexplicáveis. Sombras que se moviam sozinhas, sussurros vindos de quartos vazios e figuras que desapareciam tão rápido quanto apareciam. Depois daquela noite, pedi demissão. Nunca mais voltei ao hotel. Mesmo agora, anos depois, ainda tenho pesadelos com aqueles olhos vermelhos me observando. Aquela última visão não foi a única coisa que me deixou com traumas duradouros. Algumas semanas após deixar o emprego, notei algo estranho acontecendo comigo. Comecei a ter sonhos recorrentes, onde me via andando pelos corredores daquele hotel novamente. Nos sonhos, eu seguia os passos que havia ouvido tantas vezes. Eles ecoavam no silêncio, me guiando até o 3º andar, sempre até a porta do quarto 304. No sonho, eu sempre abria a porta, e lá dentro estava o mesmo quarto que havia visto naquela noite. Mas os sonhos foram ficando mais intensos. Em uma noite, acordei no meio da madrugada, sentindo uma presença estranha no quarto. Ao olhar ao redor, vi uma sombra se mover no canto do meu quarto. O terror que senti naquele momento foi tão forte quanto na noite em que fugi do hotel. Naquela noite, o desespero tomou conta de mim. A sombra no canto do meu quarto parecia se aproximar, e eu não conseguia me mexer. Lutei contra a paralisia do sono, tentando acordar completamente, mas a sensação era tão real que parecia que a sombra estava prestes a me tocar. Quando finalmente consegui me mover e acendi a luz, a sombra desapareceu, mas a sensação de ser observado permaneceu. Esses episódios continuaram por várias semanas. Eu sentia como se estivesse sendo seguido, como se algo ou alguém estivesse sempre à espreita. O medo e a ansiedade começaram a afetar minha vida cotidiana, e eu me tornei recluso, evitando lugares escuros e qualquer situação que pudesse me lembrar do hotel. A simples menção ao nome do hotel causava um frio na espinha. Fui a médicos e terapeutas na tentativa de entender o que estava acontecendo, mas nada parecia aliviar o peso que carregava.
Alguns sugeriram que eu estava passando por um estresse pós-traumático, enquanto outros acreditavam que poderia ser uma forma de alucinação induzida pelo estresse. No entanto, nenhuma explicação parecia se encaixar totalmente com a intensidade das experiências que vivi. Decidi fazer uma visita à pequena cidade onde o hotel estava localizado, na esperança de encontrar respostas ou pelo menos enfrentar os meus medos. Quando cheguei, a cidade parecia tranquila, quase pacífica, e o hotel estava lá, imponente e solene, como sempre. Decidi entrar, mesmo sabendo que a ideia era arriscada. A recepção estava deserta e o ambiente parecia tão silencioso quanto eu lembrava. Nada havia mudado, mas a sensação de desconforto era palpável. Eu andei pelos corredores, tentado revisitar os lugares que me marcaram. Ao chegar ao terceiro andar, onde tudo havia começado, a sensação de peso no ar era ainda mais intensa. O corredor estava escuro e silencioso, e eu me vi frente a frente com a porta do quarto 304 novamente. Hesitei por um momento, mas a curiosidade e o desejo de enfrentar meus medos foram mais fortes. Abri a porta do quarto 304 e, para minha surpresa, o quarto estava vazio e empoeirado, exatamente como eu havia deixado. No entanto, o espelho estava intacto, sem marcas estranhas, e o ambiente estava em perfeito estado. Senti um alívio momentâneo, mas logo o medo retornou. A sensação de que algo estava fora de lugar era inescapável. Decidi então explorar os andares inferiores e o quinto andar, onde a figura com os olhos vermelhos havia sido vista. Tudo parecia normal, até que, ao entrar em um dos corredores do quinto andar, ouvi o som familiar da cadeira de balanço rangendo. O som estava vindo de um dos quartos e meu coração acelerou. Fui em direção ao som com a esperança de que era apenas minha mente pregando peças. Quando abri a porta do quarto 504, a cadeira de balanço estava lá, sozinha, balançando lentamente como se tivesse sido recentemente usada. A escuridão parecia mais densa e eu podia sentir a presença que eu havia temido por tanto tempo. Não havia ninguém na cadeira, mas a sensação de ser observado era inconfundível. Fiquei ali por alguns minutos, sentindo a atmosfera pesada e opressiva. O medo se tornou quase insuportável e eu sabia que era hora de ir embora. Deixei o quarto rapidamente e desci para a recepção, onde me sentei e esperei até o amanhecer. A visita ao hotel não trouxe respostas, mas reforçou as lembranças e o medo que eu havia tentado deixar para trás. Após aquela visita, minha vida continuou a ser afetada pelas memórias do hotel. O que aconteceu ali me marcou profundamente. E mesmo agora, anos depois, as lembranças ainda surgem em pesadelos e momentos de quietude. O hotel continuará a existir na pequena cidade, mas eu nunca mais voltei. O relato do gerente, a sensação de ser seguido e os eventos inexplicáveis permanecem como um lembrete constante do que aconteceu. Espero que este relato, agora mais detalhado e completo, possa transmitir a profundidade do medo e da inquietação que experimentei. Aquele hotel no interior de Minas Gerais deixou uma marca indelével em minha vida. E a história do que vivi lá continua a assombrar meus pensamentos, como um lembrete de que algumas experiências são tão profundas e perturbadoras que nunca realmente as deixamos para trás.